A paz do Senhor, você que navega na internet e é inscrito no nosso canal da EBD Online, aqui da DPU, Assembleia de Deus Plena Unção, aqui no bairro do Andaraí. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e não esqueça, a nossa igreja fica na rua Amaral, número 95, repito, no bairro do Andaraí. Nosso pastor presidente é o pastor Marcos Fernandes, ele te espera às terças, às quintas, aos domingos pela manhã e domingo à noite. Eu sou o pastor Radamés Gonzaga e estarei hoje, nesse exato momento, trazendo a lição de número 6 do quarto trimestre. E que lição é essa, pastor Radamés? A consciência, o tribunal interior. Vou repetir, a consciência, o tribunal interior. Enquanto eu estou na introdução aqui, né, quebrando o gelo entre nós, você tem a oportunidade de compartilhar esse vídeo. Curta, compartilha, chama os amigos, chama os irmãos, chama os familiares, pois nós preparamos algo maravilhoso aqui, estamos muito empolgados, existe uma equipe aqui empenhada em trazer o melhor para você, tá? Nosso compromisso é com a excelência, mas de uma forma sintetizada, tá? De uma forma que você não fique aí afadigado, cansado, 40, 50 minutos, ou chateado, né? Por nós estarmos lendo, a introdução diz, esta lição convida seus alunos. Não. A nossa proposta é totalmente diferente. Porém, repito, todas as vezes que eu começo, eu repito isso aqui, ó. Você vai chegar domingo na aula presencial e o seu professor vai dizer, onde você aprendeu isso? Aí você vai dizer, foi lá na EBD Online da DPU, tá bom? O texto áureo, não é, da nossa lição, a consciência, o tribunal interior, diz assim, e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, como para com os homens. Nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, o verso 16. E por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, como para com os homens. A verdade prática diz assim, diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. Você gosta da sã doutrina? Olha, doutrina é ensino, hein? Doutrina é ensino. Você gosta de aprender? Essa aula é especial para quem gosta de aprender, ok? A nossa introdução, já partindo para a nossa introdução. Amados, eu cresci, só para quebrar o gelo, eu cresci no meio dos homens e mulheres nordestinos. Eu sou da capital pernambucana, Recife, Pernambuco. Aquela maravilha de cidade, né? Que você um dia pode visitar com as suas praias maravilhosas. E eu cresci ali, né? Minha mãe, meus pais, né? Sempre diziam algo que, dentro do contexto da nossa lição, é interessante. Quando eu fazia alguma coisa que ela não gostava, minha mãe dizia assim, coloca tuas mãos na consciência, rapaz. Talvez você se identifique com isso, seu pai, sua mãe. Talvez um dia já disse isso, ou era prática quando você era adolescente, jovem. Coloca tua mão na consciência. Ou, onde está a tua consciência? Debaixo dos pés? Minha mãe dizia sempre isso. Onde está a tua consciência para fazer isso? Está debaixo dos pés? Eu, hein? Mas a pergunta que não quer calar é, o que é exatamente a consciência? O que é exatamente a consciência?
segundo o nosso autor, segundo a nossa lição, é o senso moral do ser humano. Consciência é o senso moral do ser humano. E ele acrescenta dizendo que a mesma tem a função de acusar, defender e julgar. Acusar, defender e julgar. É totalmente o contrário daquilo que... Você se lembra, você que tem aí 50 anos, como eu, você vai se lembrar daquilo que o chamado velho guerreiro Chacrinha dizia, né? Chacrinha dizia uma coisa que é totalmente o contrário daquilo que nós estamos apresentando. Ele dizia: alô, atenção, eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Imagina, a consciência não. A consciência vem para explicar e não para confundir. Nós vamos agora, aproveitando essa frase aí que não tem nada a ver com a consciência, nós vamos explicar de forma muito simples o que é a consciência do ponto de vista bíblico. Não saia daí, tá bom? O conceito bíblico é exatamente o seguinte, amados irmãos. A consciência é um conhecimento interno que nos permite avaliar moralmente nossas ações e pensamentos. Avaliar e de forma interna, não é? Moral, os pensamentos. E aí ela funciona como um juiz. Isso mesmo, ela funciona como um juiz sobre o que consideramos certo e o que consideramos errado, tá? Então, só repetindo, a consciência é um conhecimento interno que nos permite avaliar moralmente nossas ações e pensamentos, ok? Funcionando como um juiz, como eu disse, tá? Considerando o que é certo e considerando o que é errado. No ponto 1 da nossa lição, nós vamos encontrar exatamente antes e depois da queda. A primeira manifestação. Sendo aí uma característica inata do ser humano, amados irmãos, chamada no grego de sineidesis. Isso mesmo, sineidesis. Isso faz toda a diferença saber a etimologia da palavra. Essa palavra sineidesis é especialmente usada pelo apóstolo Paulo lá no Novo Testamento, não esqueça disso, tá? Então a consciência, sineidesis, é como um tribunal interior, um guia moral, amados irmãos, que ajuda tão somente os cristãos a viverem de acordo com a vontade de Deus, ok? Então, dito isso, a primeira manifestação desta dádiva de Deus está em Gênesis. Você pode acessar a sua Bíblia para conferir Gênesis capítulo 2, do verso 15 ao verso 17, quando o Senhor estabeleceu que o homem estaria proibido de comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Isso baseado nas consequências se ele quebrasse essa orientação de Deus. Daí, como nós bem sabemos, o homem ignorou tal orientação e desobedeceu ao Senhor. Foi quando o mesmo experimentou aquilo que o autor da lição chama de, aqui na nossa lição, ele chama tão somente de algo que transtornou, não é? Transtornou a vida do ser humano em termos de consciência. Trouxe uma anomalia, trouxe uma adulteração. Ele fala de funcionamento
acusativo da consciência, tá? Funcionamento acusativo da consciência. É isso que o autor quer dizer. Isso refletiu no sentimento de culpa do ser humano. Você precisa, e eu preciso entender, que essa consequência não se referiu apenas a Adão e Eva, diante do que eles fizeram. Mas, redobre a sua atenção agora, lembre-se de Caim. Caim, quando matou seu irmão, ele tão somente transgrediu aquilo que Deus determinou para o ser humano. E ele mesmo, o próprio Caim, chegou para Deus, segundo o autor da nossa lição, e falou dessa consciência. E se expressou para Deus falando do seu erro. Não, a Bíblia não nos diz, a Bíblia não é clara se Deus havia conversado com Caim antes. O fato é que Caim chega para Deus e diz para Deus que cometeu um erro. Quem foi que comunicou a Caim este erro? A sua consciência. Ok? Não esqueça disso. Mesmo assim, nos dias atuais. Mesmo assim, nos dias atuais. Quando transgredimos as leis de Deus, ou todas as vezes que transgredimos a lei de Deus, a nossa consciência, que está influenciada, nós vamos ver isso um pouco mais na frente, tá? Tem que ser uma consciência que esteja sob, eu estou sendo redundante para que você entenda, uma consciência sob a influência do Espírito de Deus, embaixo, sob embaixo, sobre em cima. Sob a influência do Espírito de Deus, certamente vai nos acusar, vai nos julgar, vai dizer, isso não está na lei de Deus, ou Deus não gosta disso. Isso não agrada ao Senhor. Então, no ponto 2, nós encontramos o funcionamento da consciência. Os Salmos 51, verso 3 diz assim, porque eu conheço as minhas transgressões. Olha aí a consciência trabalhando. E o meu pecado está sempre diante de mim. Já em Gênesis, capítulo 3, o verso 7, a palavra de Deus diz, então logo Adão e Eva pecaram, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Está mais do que evidente, amados irmãos, que nesses 2 versículos a atuação da consciência está ativa, tá? Segundo o nosso autor, essa consciência que deriva do verbo iada, que quer dizer conhecer, isso é muito importante você falar na sala de aula, você expressar isso na sala de aula. Vou te mostrar por que é importante. Verbo iada, tá? Conhecer. Então, o que faz exatamente a consciência, pastor Radamés? Aí, você vai suscitar essa discussão, entre aspas, né? Discussão, entre aspas, na sala de aula. O que faz essa consciência vir à tona? Hoje, na era do conhecimento e da informação, depende não somente da influência do Espírito de Deus em primeiro lugar, mas também a sensibilidade que nós temos e do conhecimento que o ser humano possui das leis, das regras e dos princípios da palavra de Deus, tá? Nós vamos ver um pouco mais à frente que a palavra de Deus vai trazer exatamente
os parâmetros dessa consciência, ok? Então, seria interessante essa discussão, esse diálogo, né? Vamos substituir a palavra discussão por diálogo? Melhor, não é? Esse diálogo na sala de aula, tá? Se o verbo iada é conhecer, logo, aqueles que reconhecem, desconhecem. Logo, aqueles que desconhecem ou os ignorantes, e aqui eu abro um parênteses para que você entenda. Ignorante é aquele que ignora. Grosso é aquela pessoa estúpida, a pessoa que você... Bom dia! Que bom dia que nada! Isso aí é o grosso. Ignorante vem de uma raiz que quer dizer não conhecer. Olha só. Olha que chave aí para você ter um diálogo bacana, né? Como diz o carioca, bacana, dentro da sala de aula. Se conhecer, iada é conhecer, desconhecer está ligado à ignorância. Ignorância é não conhecer, tá? Quando a gente não conhece, nossa mente vira um terreno fértil. Sabe para quê? Para que o adversário cauterize a nossa mente. E uma mente cauterizada, amados irmãos, jamais vai nos acusar ou vai nos julgar. É como se a mente dissesse, está tudo bem. Por quê? Porque eu desconheço. A mente cauterizada pelo pecado leva o homem à inibição do julgamento verdadeiro da consciência, agravando sua condição diante de Deus. É exatamente isso. Você conhece alguém que claramente está transgredindo a lei de Deus, mas para ela mesma, você não sabe como é que a pessoa encontra argumentos para defender aquele tipo de comportamento? Isso é uma mente que nós julgamos cauterizada. Foi o caso de Adão e Eva, não é? O caso de Adão e Eva é um caso emblemático. Quando eles foram questionados por Deus, primeiro, o homem colocou a culpa na mulher. Depois a mulher colocou a culpa na serpente. Tá? Então, até hoje tem essa brincadeira, né? De se justificar apontando o outro, colocando a culpa no outro, né? Então, a confissão e o afastamento do pecado são os remédios para a alma, segundo o autor da nossa lição. Vou repetir. A confissão e o afastamento do pecado são os remédios para a alma. Se existe um remédio, é a confissão. Então, quando nós confessamos os nossos pecados, ele é justo e perdoador. Ele vai nos perdoar e a nossa consciência volta ao governo do Espírito Santo de Deus. Devemos dizer, amados irmãos, também, e pontuar dentro da nossa lição, que a consciência é falível. A consciência é falível. Podemos nos submeter apenas a um exame ou juízo da nossa consciência? Claro que não. Nós não podemos fazer isso. Mesmo que ela esteja funcionando dentro de todos os parâmetros da palavra de Deus, só o Senhor pode nos julgar de forma 100% justa, sem nenhum tipo de mácula, no exame da nossa consciência. O apóstolo Paulo falou sobre isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. E aí nós concluímos a nossa lição afirmando que a consciência é como um santuário. Pega isso aí que é muito importante e vai para a sala de aula assim, ó, afogueado, preparado. O centro mais secreto e o santuário do homem, no qual se encontra a sós com Deus, cuja voz se faz ouvir na intimidade do seu ser. No entanto, essa voz interna deve estar alinhada com os preceitos bíblicos para ser um guia seguro
aquilo que o autor da lição chama de consciência renovada e animada. Terminamos essa lição desejando que você, que eu e que todos nós cristãos tenhamos uma consciência embebecida da palavra de Deus, nos preceitos de Deus, naquilo que Deus deseja para a nossa vida e que Deus os abençoe rica e abundantemente. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.